7 dias entre Hamas e Israel. Ambos os lados já realizaram novos ataques, retomando o conflito. A nossa correspondente em Londres, Cecília Malan, traz os detalhes. Bom dia, Cecília. A iniciativa de quebrar o cessar-fogo foi mesmo do Hamas, com aquele ataque em Jerusalém e novos ataques a partir de Gaza. O que você tem para a gente, para nos contar? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Bom, o prazo expirou, a guerra já voltou a fazer vítimas em Gaza e, antes do amanhecer, sirenes alertavam para foguetes do Hamas no sul de Israel. Isso apesar dos esforços contínuos dos mediadores para manter um cessar-fogo temporário em vigor. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 32 pessoas foram mortas nas primeiras 3 horas do reinício dos combates. Israel diz que foi o grupo terrorista que violou os termos da trégua primeiro ao não libertar todas as crianças e mulheres sequestradas. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, tem afirmado consistentemente nos últimos dias que retomaria a ofensiva militar com tudo contra o Hamas. Ele está sob imensa pressão dos integrantes mais radicais do seu governo e, como o objetivo declarado dele de destruir o Hamas ainda não foi alcançado, não causa tanta surpresa assim que os combates recomeçaram. Mas aliados, como os Estados Unidos, estão cobrando a proteção de civis e ações militares mais precisas, menos arrasadoras do que vimos no norte de Gaza. Ontem, o secretário de Estado americano Antony Blinken, na terceira viagem dele a Tel Aviv desde o início do conflito, mandou um recado claro para Israel, de que a retomada das operações não pode ser uma repetição das primeiras semanas brutais de ataques. O exército israelense lançou panfletos alertando moradores de Khan Yunis a deixarem a cidade. Estamos falando de uma das áreas mais populosas de Gaza, que recebeu milhares de pessoas do norte do território nas últimas semanas, amando justamente de Israel. Khan Yunis, assim como Rafah, eram para ser lugares seguros. O reinício das hostilidades agora pode agravar há ainda grave escassez de alimentos, água e medicamentos e novos bombardeios ameaçam o que ainda resta do sistema de saúde local, já em estado crítico. Enquanto durou, a trégua de 7 dias resultou na libertação de 110 reféns e na entrada de ajuda humanitária na devastada faixa de Gaza, mas não o suficiente, segundo a ONU e outros organismos internacionais que atuam na região. Em viagem pelo Oriente Médio, o presidente Lula afirmou que há um brasileiro entre os reféns do Hamas. Lula disse que está negociando a libertação e que o brasileiro sequestrado pode ser solto por esses dias. O presidente tratou da questão com o emir do Catar, um dos principais mediadores entre Israel e o Hamas. O Planalto confirmou que se trata de um cidadão com dupla cidadania, brasileiro-israelense, Michel Nizenbaum, de 59 anos, que a gente vê aí na foto. Mônica. Acho que outros presidentes intervieram diretamente, né, junto ao emir do Catar, para conseguir libertar os seus nacionais. Acho que foi o caso da Rússia e da França, se eu não me engano, que conseguiram nessa conversa incluir ali um dos seus nacionais, ou que tem dupla nacionalidade, os Estados Unidos também, né? E conseguiram a libertação, tomara que isso dê certo, então saia. Mas eu fiquei mais impressionada ontem, Cecília, com, de fato, a mudança de tom do secretário de Estado, Antony Blinken. Ele, de fato, foi mais duro, cobrando uma posição de Israel mais firme sobre o que vai acontecer agora. Ok, acaba o cessar-fogo, ainda há, pela conta, mais ou menos 120 reféns dentro do território de Gaza. E a pergunta para Israel foi, nesses termos, o que vocês vão fazer? Tem 2 milhões de pessoas no sul de Gaza que vieram do norte. O que vai ser feito? Agora, vão bombardear, vão matar esses cidadãos, vão fazer o quê? Qual é o projeto? Vocês não podem mais bombardear instituições da ONU, escolas, hospitais, isso não pode mais acontecer. E essa mudança de tom, aparentemente, pegou de surpresa, porque foi bem divulgado, né, a conversa de Blinken com Netanyahu e outras autoridades. Eles não tiveram muito o que dizer, né?
Me chamou a atenção também, Mônica, porque Blinken repetiu que Israel tem o direito de se defender, como vem falando desde o início, mas cobrou medidas concretas para proteger a população civil. Por exemplo, designar áreas seguras e fora da linha de combate, evitar novos deslocamentos em massa, como já aconteceu, preservar, como você disse, infraestruturas críticas, hospitais, centrais elétricas e de abastecimento de água. O recado, em outras palavras, parece ser: nunca é permitido atingir civis para derrotar um inimigo. Uma mudança realmente de discurso dos Estados Unidos para Israel. Nós veremos ao longo do dia de hoje, né? Qual vai ser a intensidade desse ataque, na medida em que o cessar-fogo foi interrompido e se o recado, digamos, foi escutado, foi seguido ou não. Muito obrigada, Cecília. Um bom fim de semana para você, em Londres.